Meu humano disse que a gente ia sair para um passeio, mas naquele dia algo estava diferente. Talvez você já tenha sentido isso com alguém que ama. Quando tudo parece igual por fora, mas por dentro, algo mudou. E hoje você vai entender como é viver o último momento ao lado de quem sempre foi o seu mundo inteiro. Porque essa não é só uma história sobre um passeio. É sobre despedida, é sobre amor. E sobre algo que um cachorro nunca está preparado para perder. Eu digo isso porque os cães não entendem o tempo como os humanos entendem. Nós não sabemos o que é amanhã, nós só sabemos o agora. E quando o agora começa a mudar, a gente sente, mesmo sem entender, e a história que eu vou te contar agora começa muito antes daquele passeio. Começa no dia em que eu encontrei ele pela primeira vez, ou talvez, no dia em que ele me encontrou, eu ainda era pequeno, muito pequeno. Meu corpo cabia inteiro em um canto de uma caixa de papelão. O chão era frio, o cheiro era estranho, havia outros cães ao redor. Alguns choravam, outros apenas olhavam para o nada, como se já tivessem desistido de entender o mundo. Eu não sabia exatamente onde estava, mas sabia que não era um lugar onde alguém ficava por muito tempo. Até que um dia, passos diferentes chegaram, passos firmes, mas lentos, como se quem estivesse andando estivesse observando tudo com cuidado. Eu levantei a cabeça, minhas orelhas ainda não obedeciam direito. Meu corpo ainda era desajeitado, mas algo dentro de mim disse para olhar. E então eu vi ele. Ele não falou alto, não fez movimentos bruscos, ele apenas parou, olhou ao redor e depois olhou para mim. E naquele momento, algo aconteceu. Não foi um som, não foi um gesto. Foi algo que os cães sentem, uma conexão silenciosa, como se duas histórias que ainda não existiam tivessem acabado de se encontrar. Ele se aproximou devagar, se abaixou, estendeu a mão e esperou. E isso é importante, humanos quase nunca esperam. Mas ele esperou, eu dei um passo, depois outro. Meu coração batia rápido, mas não de medo. Era diferente, eu encostei meu focinho na mão dele, senti o cheiro, e naquele instante eu soube, sem saber explicar, que algo tinha mudado para sempre. Ele me pegou no colo, com cuidado, como se eu fosse algo que poderia quebrar, e talvez eu fosse mesmo, porque naquele momento tudo o que eu era dependia daquele gesto. Eu saí daquele lugar dentro dos braços dele, e o mundo mudou. O carro era estranho no começo, os sons eram diferentes, o movimento me confundia, mas o cheiro dele estava ali, constante, firme, e isso era suficiente. Quando chegamos na casa, tudo era novo. O chão, as paredes, os objetos. Mas havia algo ali que eu nunca tinha sentido antes. Segurança. Ele me colocou no chão, eu andei devagar, explorando, tropeçando às vezes, cheirando cada canto e sempre voltando para perto dele, porque agora ele era o meu ponto de referência. Os dias passaram e eu cresci, não só no tamanho, mas no que eu sentia. Eu aprendi os sons da casa, o barulho da chave na porta, os passos dele chegando. O jeito que ele dizia meu nome, cada detalhe, se tornou parte de mim. Havia outros humanos na casa também. Uma mulher com voz suave. Duas crianças que corriam pela casa e riam alto. No começo eu não entendia tudo, mas com o tempo eu aprendi. Aquilo era uma família, e eu fazia parte dela. Nós brincávamos no quintal, corríamos atrás de bolas. Eu aprendia coisas novas todos os dias. Às vezes errava, às vezes acertava, mas sempre havia alguém ali. Me olhando, me ensinando, me acolhendo, e ele estava sempre lá. Às vezes sentado, me observando. Às vezes caminhando ao meu lado, às vezes apenas existindo no mesmo espaço. Mas sempre presente, e isso para um cachorro é tudo. Houve um dia em que eu aprendi o que era esperar. Ele saiu de casa pela manhã, como sempre fazia. Eu corri até a porta, fiquei olhando. Minha cauda ainda se movia mesmo depois que ele desaparecia na rua. E então eu sentei, fiquei ali, esperando. E quando ele voltou, quando eu ouvi os passos dele, o som da chave, o abrir da porta, aquilo foi como se o mundo inteiro tivesse voltado ao lugar certo. E eu entendi. Esperar fazia parte do amor. Os anos passaram e aquela rotina se repetia. Dias bons, dias calmos, momentos simples, mas cheios de significado, até que um dia, algo começou a mudar. No começo foi quase imperceptível. Ele começou a andar mais devagar, a ficar mais tempo sentado, a observar mais e agir menos. O cheiro dele começou a mudar também, e os cães percebem isso antes de qualquer um. Era um cheiro que não combinava com ele, um cheiro estranho, como se algo dentro dele estivesse diferente.
Eu comecei a ficar mais perto, mais atento, mais presente. Porque quando algo muda, nós não nos afastamos. Nós nos aproximamos, as visitas começaram, pessoas entrando na casa, falando baixo, olhando para ele de um jeito diferente, às vezes tocando nele com cuidado demais. E isso nunca é um bom sinal. Eu não entendia as palavras, mas entendia o ambiente. E o ambiente dizia que algo não estava certo. Mesmo assim, ele ainda me chamava para passear. Ainda pegava a guia, ainda abria a porta, mas havia algo diferente no jeito dele. Menos força, menos energia, mais ainda, muito amor. E então chegou aquele dia, o dia que parecia igual aos outros. Mas não era. Ele pegou a guia, olhou para mim e disse algo com a voz mais baixa do que o normal. Eu não entendi as palavras, mas entendi o tom, e aquele tom eu nunca tinha ouvido antes. Eu fui até ele, como sempre fazia, minha cauda balançando, porque passeio sempre significava felicidade. Mas naquele dia havia algo mais. Algo que eu não conseguia explicar. Apenas sentir. Nós saímos. O sol estava suave. O vento leve, a rua tranquila, tudo parecia normal. Menos ele. Seus passos eram mais lentos, sua respiração diferente, e eu comecei a caminhar mais devagar também. Não porque queria, mas porque precisava acompanhar, porque naquele momento o passeio não era sobre correr nem brincar. Era sobre ficar junto, nós caminhamos mais do que o normal. Paramos mais vezes, ele sentava, respirava fundo, olhava ao redor como se estivesse tentando guardar tudo. Cada detalhe, cada som, cada movimento, e eu ficava ali, ao lado dele, observando, esperando, presente, porque às vezes, tudo o que um cachorro pode fazer é estar, e foi nesse passeio que algo aconteceu, algo que eu só fui entender muito tempo depois, algo que mudaria tudo. Mas antes de continuar, deixa eu te dizer uma coisa. Muitos cães começam a agir de forma diferente quando percebem mudanças no humano. Ficam mais próximos, mais atentos, mais sensíveis, e isso não é comportamento aleatório, é conexão. Se você quer entender melhor o seu cachorro, aprender a interpretar esses sinais e fortalecer esse vínculo, existe um treinamento completo de adestramento que pode te ajudar muito. O link está na descrição, no comentário fixado e na bio do canal. Porque quando você entende um cachorro, você começa a perceber coisas que sempre estiveram ali, mas você nunca tinha notado. Agora volta comigo, porque aquele passeio ainda não terminou e o que aconteceu depois foi algo que eu nunca vou esquecer. A gente continuou caminhando, devagar, como se o tempo tivesse decidido acompanhar o ritmo dele. E naquele dia o tempo parecia diferente, mais lento, mais pesado, como se cada segundo tivesse mais valor do que antes. Eu andava ao lado dele, sem puxar a guia, sem tentar correr na frente. Algo dentro de mim dizia para ficar ali, perto, atento, presente, porque aquele momento era importante. Mesmo que eu ainda não soubesse exatamente por quê, ele parou perto de uma árvore que a gente sempre passava, uma árvore comum, dessas que ficam na calçada e que quase ninguém repara. Mas naquele dia, ele ficou olhando para ela por mais tempo, respirando fundo, como se estivesse tentando guardar aquele instante dentro dele. Eu sentei ao lado, olhei para ele, depois para a rua, depois para ele de novo, tentando entender. Os cães fazem isso. Nós observamos, tentamos conectar os sinais. Mesmo quando não entendemos o significado completo, ele passou a mão na minha cabeça, devagar, com um cuidado diferente, mais lento, mais profundo, como se aquele gesto fosse mais importante do que todos os outros que vieram antes. E talvez fosse mesmo. Eu encostei minha cabeça na perna dele, fechei os olhos por um segundo e naquele instante, tudo ficou em silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio cheio, carregado de algo que eu não sabia nomear, mas sentia. Nós continuamos o caminho, passamos por lugares conhecidos, a padaria onde sempre vinha aquele cheiro bom, a esquina onde eu já tinha parado tantas vezes para cheirar o chão, o portão de um outro cachorro que sempre latia quando eu passava, tudo estava ali. Mas ao mesmo tempo, tudo parecia diferente. Como se aquele passeio não fosse apenas mais um, como se fosse o último de alguma coisa. Ele parou mais uma vez, dessa vez em um banco de praça, um lugar onde a gente raramente sentava. Ele se sentou com cuidado, apoiando o corpo como se estivesse cansado. Eu pulei para perto, fiquei ali ao lado, observando. Ele olhou para mim, e naquele olhar havia algo que eu nunca tinha visto antes. Não era tristeza comum, não era cansaço normal, era algo mais profundo, algo que parecia um adeus silencioso.
Mesmo sem palavras, ele levou a mão até o meu rosto, segurou levemente, aproximou a testa da minha e ficou ali por alguns segundos. E naquele momento, algo dentro de mim se apertou, porque mesmo sem entender completamente, eu senti que aquele instante era diferente de todos os outros. Senti que aquilo não era apenas carinho, era despedida. Eu lambi a mão dele devagar, como sempre fazia, tentando dizer que estava ali, que tudo estava bem, que a gente podia voltar para casa, que nada precisava mudar. Mas os cães não controlam o mundo. Nós apenas sentimos depois de um tempo, ele levantou. Mais devagar ainda do que antes, e a gente começou a voltar. O caminho de volta foi ainda mais lento. E eu não reclamei, não puxei, não corri. Eu apenas acompanhei, porque naquele momento, o passeio não era sobre movimento. Era sobre presença. Quando chegamos perto de casa, ele parou novamente, olhou para a porta por alguns segundos antes de entrar, como se estivesse pensando em algo, como se aquele simples gesto de abrir a porta carregasse um peso que antes não existia. Ele abriu, a gente entrou e o cheiro da casa veio até mim como sempre vinha. Mas naquele dia, havia algo diferente no ar. Um silêncio mais profundo, uma tensão leve, quase imperceptível, mas presente. A família estava lá, a mulher, as crianças, todos olhando para ele de um jeito que eu já tinha começado a reconhecer. Aquele olhar que mistura cuidado, preocupação e algo que os humanos tentam esconder. Ele tirou a guia de mim, passou a mão na minha cabeça mais uma vez e caminhou para dentro da casa mais devagar do que nunca. Eu segui como sempre fazia, porque onde ele ia, eu ia também. Os dias seguintes começaram a mudar de verdade. Ele já não saía mais como antes. Passava mais tempo deitado, mais tempo em silêncio, mais tempo olhando para nada. Ou, talvez, olhando para algo que só ele conseguia ver. Eu comecei a ficar ainda mais perto. Se ele se movia, eu me movia. Se ele parava, eu parava. Se ele deitava, eu deitava ao lado, porque quando um cachorro percebe que algo não está certo, ele não se afasta, ele se aproxima. As visitas aumentaram, vozes baixas, passos lentos, conversas que eu não entendia, mas sentia, e o cheiro dele continuava mudando, ficando mais fraco, mais diferente, mais distante do que sempre foi. Houve uma noite em que eu acordei sem saber exatamente por quê. Algo me fez levantar a cabeça, olhar para ele. Ele estava ali respirando, mas de um jeito diferente. Mais pesado, mais lento, eu me aproximei, encostei o focinho perto do rosto dele, fiquei ali, observando, esperando, como se estivesse tentando entender algo que ninguém tinha me explicado. Eu encostei minha cabeça nele, fiquei ali, imóvel, porque às vezes, o único jeito de ajudar é estar presente. O tempo passou, eu não sei quanto, como eu disse, nós não contamos dias, contamos ausências, e a ausência dele já estava começando a aparecer mesmo com ele ainda ali, e então chegou o dia em que ele não levantou, o dia em que a casa ficou ainda mais silenciosa, o dia em que as pessoas falaram mais baixo do que nunca, o dia em que o cheiro dele mudou de forma que eu nunca tinha sentido antes. Eu fiquei ao lado o tempo todo, sem sair, sem me afastar, porque naquele momento, tudo o que eu podia fazer era ficar. E foi ali que eu comecei a entender algo que nenhum cachorro deveria precisar entender, que às vezes, os humanos vão embora, mesmo sem sair de casa, e que o último passeio não é o fim. É apenas o começo de algo que a gente nunca está pronto para viver, mas que mesmo assim a gente enfrenta, porque amar nunca foi sobre entender, sempre foi sobre ficar. Eu fiquei ali, sem sair, sem me afastar. Como se o meu corpo soubesse que aquele era o único lugar onde eu deveria estar. Mesmo quando tudo dentro de mim começava a sentir algo que eu não conseguia explicar, a casa estava diferente. Não apenas silenciosa, mas pesada. Como se o ar tivesse mais peso do que antes. As pessoas se moviam devagar, falavam baixo, evitavam olhar diretamente para ele por muito tempo, como se aquilo fosse difícil demais. Eu não entendia as palavras, mas entendia o ambiente. E o ambiente dizia que algo estava acabando. Eu encostei minha cabeça perto dele mais uma vez, senti o cheiro. E naquele momento, algo dentro de mim começou a mudar. Não foi imediato, não foi claro, mas foi profundo. Como se uma parte de mim estivesse começando a entender algo que eu ainda não queria aceitar. Eu lambi a mão dele devagar, como sempre fazia quando queria chamar sua atenção, quando queria que ele se movesse, que falasse, que reagisse, mas dessa vez
Não houve resposta. Eu esperei. Permaneci ali, imóvel, olhando, sentindo, tentando encontrar qualquer sinal, qualquer pequeno movimento que dissesse que tudo ainda estava igual. Mas o tempo passou e nada mudou. Eu caminhei pela casa, dei alguns passos, olhei para os outros humanos. Eles estavam chorando, alguns sentados, outros em pé, mas todos com aquele mesmo cheiro, o cheiro da tristeza. Eu voltei para o lado dele, porque mesmo sem entender completamente, eu sabia que ali era o meu lugar e então chegou o momento que mudou tudo. Pessoas vieram, tocaram nele, falaram coisas que eu não compreendi e depois levaram ele embora. Eu observei do começo ao fim, não corri, não lati, não tentei impedir, porque havia algo dentro de mim que já sabia, que já sentia, que aquilo não era algo que eu podia mudar. A porta se fechou e o silêncio tomou conta da casa de uma forma que eu nunca tinha sentido antes. Não era apenas a ausência de som, era a ausência dele. Eu caminhei até o quarto. Olhei para o lugar onde ele costumava ficar e me deitei ali porque mesmo sem ele, aquele ainda era o lugar onde o amor existia. Os dias seguintes foram confusos. Eu não sabia exatamente o que fazer, minha rotina não fazia mais sentido, o som da chave na porta não acontecia mais, os passos que eu conhecia não voltavam. O cheiro dele começou a desaparecer devagar, e isso foi uma das partes mais difíceis, porque os cães vivem através dos cheiros, e quando um cheiro desaparece, é como se uma parte da memória também fosse embora. Eu comecei a andar pela casa mais do que antes, indo de um cômodo para outro, procurando, cheirando, tentando encontrar qualquer vestígio que ainda estivesse ali, mas cada dia que passava, ele ficava mais distante. Houve momentos em que eu fui até a porta e fiquei olhando para a rua, esperando como fazia antes, porque o hábito ainda estava ali, o corpo ainda acreditava que ele voltaria. Mesmo quando o coração já começava a entender que não, a família ainda estava ali, eles tentavam me chamar, brincar, me envolver. Mas eu não respondia como antes, não porque eu não queria, mas porque uma parte de mim ainda estava esperando por ele. O tempo passou, e algo começou a mudar devagar, não a dor. Ela continuava ali, mas o jeito de sentir começou a se transformar. Eu ainda lembrava do último passeio, cada detalhe, cada passo, cada pausa, cada olhar. E aos poucos, aquele momento começou a fazer sentido. Eu comecei a entender que naquele dia, ele já sabia. Ele sabia que era o último. Ele sabia que estava se despedindo, mesmo sem dizer, mesmo sem explicar. Ele tentou guardar tudo. Cada lugar, cada instante, cada sensação e mais do que isso. Ele tentou me guardar também naquele toque mais demorado, naquele olhar mais profundo, naquele silêncio carregado de significado. E isso mudou algo dentro de mim, porque eu entendi que aquele passeio não foi apenas um momento. Foi um presente, foi a forma que ele encontrou de dizer adeus, sem me assustar, sem me deixar com medo, apenas ficando até o fim. E foi então que eu comecei a fazer algo diferente. Eu parei de ir até a porta esperar como antes. Parei de procurar ele em cada som, em cada movimento, não porque esqueci, mas porque entendi. Entendi que ele não ia voltar da mesma forma, mas isso não significava que ele tinha desaparecido completamente, porque os cães carregam memórias de um jeito diferente. Nós não precisamos ver para sentir. Nós não precisamos ouvir para lembrar, e aos poucos, eu comecei a sentir ele de outra forma. Em pequenos momentos, no vento que passava pelo quintal, no silêncio da casa durante a noite, no jeito que a luz entrava pela janela no final da tarde, eram coisas sutis, quase imperceptíveis, mas que estavam ali. E isso trouxe algo que eu não esperava. Um tipo diferente de paz, não a paz de quem esqueceu, mas a paz de quem entendeu. E foi nesse momento que eu comecei a me aproximar mais da família novamente, não como antes, porque antes eu estava inteiro nele. Mas agora, eu estava aprendendo a dividir, a estar presente de outra forma, a continuar, sem deixar de sentir, sem deixar de lembrar, porque o amor de um cachorro não substitui. Ele soma, ele continua, ele se transforma. E talvez seja isso que os humanos ainda estão aprendendo, que o amor verdadeiro não termina quando alguém vai embora, ele apenas muda de lugar e continua existindo, de uma forma diferente, mas ainda assim, real. E se você tem um cachorro, presta atenção nisso, porque quando ele fica ao seu lado, quando ele te acompanha,
Quando ele te observa em silêncio, ele está fazendo muito mais do que parece. Ele está vivendo cada momento como se fosse único, porque para nós, talvez seja mesmo. E o último passeio, aquele que eu nunca vou esquecer, não foi o fim da nossa história. Foi a prova de que o amor dele continuaria comigo, mesmo depois que ele se foi. E com o tempo, eu comecei a perceber algo que antes eu não conseguia ver, porque a dor ocupava todo o espaço. Mas agora, havia espaço para entender, para sentir de outra forma, para continuar, não como antes. Mas ainda assim, continuar. A casa já não tinha o mesmo som, não tinha o mesmo ritmo, mas ainda tinha vida. A mulher continuava se movendo pela casa. As crianças já não corriam tanto como antes. Talvez porque também sentiam. Talvez porque o silêncio ensinou algo para todos nós. E eu comecei a voltar para perto deles. Não de uma vez, não rápido, mas aos poucos. Como quem testa o chão antes de dar um passo. Eu me deitava mais próximo, aceitava o toque, observava mais do que antes, porque agora eu entendia que eles também estavam tentando continuar, tentando lidar com a ausência, tentando encontrar um jeito de seguir em frente sem esquecer, e isso criou algo diferente, uma nova forma de estar junto, não igual, mas verdadeira. Houve um dia em que a mulher se sentou no chão, perto de mim, sem falar nada, apenas ficou ali, presente. Eu observei por alguns segundos. Depois me aproximei, encostei meu corpo nela, e naquele momento, algo dentro de mim se acalmou, não completamente, mas o suficiente. Ela passou a mão na minha cabeça, devagar, com cuidado, como se entendesse que aquele gesto precisava ser leve. Precisava respeitar o que ainda existia dentro de mim. E naquele toque, havia algo que eu reconheci. Não era o mesmo toque dele. Nunca seria, mas era um toque que não tentava substituir, apenas cuidar. E isso fez toda a diferença, porque os cães percebem isso. Nós sabemos quando alguém tenta ocupar um lugar que não é seu, e sabemos quando alguém está apenas construindo um novo espaço, com respeito, com tempo, com verdade. Os dias começaram a ganhar uma nova rotina, diferente da antiga, mas ainda assim, uma rotina. Eu comecei a esperar novamente perto da porta, mas agora, por eles, o som dos passos voltou a ter significado. O abrir da porta voltou a trazer movimento, e pela primeira vez desde aquele dia, minha cauda voltou a balançar sem que eu percebesse. Foi algo automático, natural, como se uma parte de mim tivesse voltado a respirar. E isso não significava que eu tinha esquecido, pelo contrário. Significava que eu estava aprendendo a viver com tudo o que eu senti, sem deixar que isso me impedisse de sentir de novo. Houve uma tarde em que eu fui até o quintal. O vento estava leve, o sol baixo. Aquele tipo de momento em que tudo parece mais calmo, mais lento. Eu me deitei na grama, fechei os olhos por um segundo, e então senti, não como antes, não como presença física, mas como memória viva, como algo que ainda estava ali de outra forma, e naquele instante, eu entendi. Ele não tinha desaparecido. Ele estava em tudo o que eu carregava, em cada passeio, em cada momento, em cada aprendizado, em cada sensação que eu vivia ao lado dele. E isso trouxe algo que eu não esperava: gratidão, uma sensação leve, diferente da dor, diferente da saudade pesada, algo mais tranquilo, mais silencioso, como se finalmente tudo tivesse encontrado um lugar dentro de mim. Eu levantei, caminhei pela casa, observei tudo ao redor e percebi que, mesmo com tudo o que aconteceu, ainda havia muito ali, ainda havia pessoas, ainda havia momentos, ainda havia vida, e eu fazia parte disso, não mais da mesma forma, mas ainda assim, parte. E foi então que algo mudou de verdade, não fora, mas dentro de mim, eu deixei de esperar que ele voltasse. Não porque deixei de amar, mas porque entendi que o amor não dependia mais disso. O amor continuava mesmo sem a presença física, e isso me permitiu fazer algo que antes parecia impossível. Seguir em frente sem deixar de olhar para trás, seguir sem esquecer, viver sem apagar, amar sem substituir, e isso é algo que talvez só um cachorro consiga fazer de verdade, porque nós não pensamos em termos de substituição, nós não comparamos, nós apenas sentimos. E quando sentimos, guardamos e continuamos. Houve um momento em que uma das crianças veio até mim, se sentou no chão, encostou a cabeça no meu corpo e ficou ali em silêncio. Eu não me movi,
Não fiz nada além de ficar porque eu sabia naquele instante que ela também precisava disso. Precisava de presença, precisava de alguém que não fosse embora, precisava de alguém que apenas estivesse ali, e isso eu sabia fazer, porque foi isso que eu fiz desde o começo. Eu fiquei ao lado dele, mesmo quando todos foram embora, e agora eu continuava ficando, mas de uma forma diferente, com outras pessoas, em outros momentos, mas com o mesmo significado, porque no final, não é sobre quem está, é sobre como a gente escolhe estar, e eu escolhi continuar, não porque esqueci, não porque substituí, mas porque entendi. Entendi que o amor não acaba. Ele se transforma, ele encontra novos caminhos, novas formas de existir, e talvez seja isso que aquele último passeio quis me ensinar, que o fim de algo não precisa ser o fim de tudo, que mesmo na despedida existe continuidade, existe memória, existe presença, de um jeito diferente, mas ainda assim, real. E foi assim que eu comecei a viver de novo, não como antes, mas com tudo o que antes me ensinou, com tudo o que ele deixou em mim, com tudo o que eu ainda podia oferecer, porque no final, amar nunca foi sobre ter para sempre. Foi sobre estar enquanto podia e lembrar, quando não puder mais. E então, a vida continuou, de um jeito que eu nunca imaginei, não porque tudo voltou a ser como antes, mas porque eu aprendi que algumas coisas nunca voltam. Elas apenas mudam. E quando mudam, deixam algo dentro da gente que continua vivendo. Mesmo em silêncio, mesmo sem forma, eu ainda lembrava de tudo. Cada detalhe, cada momento, cada som, cada cheiro, principalmente o último passeio, aquele que ficou marcado de um jeito que nenhum outro ficou. E quanto mais o tempo passava, mais eu entendia o que aquele dia realmente significou. Não foi apenas uma caminhada. Não foi apenas um momento comum. Foi uma despedida construída com cuidado, com presença, com amor. Ele não disse com palavras, mas disse com cada passo mais lento, com cada parada mais longa, com cada olhar mais profundo, ele estava me ensinando, mesmo sem saber, a lidar com o que viria depois, e isso mudou tudo. Porque quando eu pensei que tinha perdido tudo, eu percebi que, na verdade, eu tinha recebido algo que nunca iria embora. Eu comecei a perceber isso nas pequenas coisas. No jeito que eu ainda caminhava ao lado de alguém, respeitando o ritmo, no jeito que eu ficava mais atento quando alguém parecia diferente, no jeito que eu permanecia, mesmo quando não entendia completamente o que estava acontecendo, tudo isso veio dele. Tudo isso ficou em mim. Houve um dia em que a mulher pegou a guia, ficou parada perto da porta, me olhando, sem dizer nada. Eu observei, minha cabeça inclinada, meu corpo atento, e por um segundo, algo dentro de mim hesitou porque a guia sempre foi um símbolo dele, dos nossos momentos, dos nossos passeios, e aquilo trouxe uma mistura de sentimentos, memória, saudade e algo novo. Uma possibilidade. Ela não puxou, não chamou, apenas esperou, e isso foi importante, porque ela me deu espaço. Espaço para decidir, espaço para sentir, espaço para escolher. Eu caminhei devagar até ela, olhei para a guia, depois para ela, e então dei mais um passo. Ela colocou a guia com cuidado, sem pressa, sem força, e abriu a porta. O ar de fora entrou como sempre entrava, trazendo cheiros, sons, movimento, e eu fiquei ali por um segundo, parado, olhando para frente, porque aquele momento não era apenas sobre sair. Era sobre recomeçar. Eu dei o primeiro passo, depois o segundo, e saí. O mundo lá fora ainda estava ali. As ruas, os sons, os cheiros, tudo continuava existindo. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, nós caminhamos devagar. Não tão devagar quanto naquele último passeio, mas também não rápido. Era um novo ritmo, um ritmo que ainda estava sendo descoberto. Eu observei cada detalhe, cada lugar, cada movimento, e em alguns momentos, memórias vieram, flashes daquele outro passeio, daquele outro dia, daquele outro tempo, e em vez de doer, elas apenas passaram como o vento, como algo que faz parte, mas que não prende mais. Nós paramos em um lugar simples, uma esquina comum, nada especial, mas naquele instante parecia importante. Eu sentei, olhei ao redor, respirei fundo e senti, não ausência, não dor, mas presença. Uma presença diferente, não física, mas real, como se tudo o que eu vivi ainda estivesse comigo, de uma forma silenciosa,
constante. E aquilo trouxe algo que eu nunca tinha sentido antes. Aceitação, eu levantei, olhei para ela e continuei andando, não porque esqueci, mas porque entendi que aquele último passeio não foi um fim. Foi um ensinamento, foi uma passagem, foi a forma que ele encontrou de me preparar, de me deixar algo que eu levaria para sempre. E agora, eu estava ali, vivendo, sentindo, caminhando, com tudo o que ele foi, ainda presente em mim. E talvez seja isso que os humanos precisam entender, que o amor de um cachorro não desaparece quando alguém vai embora, ele continua, ele se adapta, ele encontra novos caminhos, novas formas, mas nunca deixa de existir. Eu continuei ao lado deles. A nova família, os novos momentos, as novas rotinas, mas sempre com algo dentro de mim que nunca mudou. A forma de amar, a forma de estar, a forma de permanecer, porque no final, não importa quanto tempo a gente tem, não importa quantos momentos a gente vive, o que importa é como a gente escolhe estar em cada um deles. E eu escolhi ficar, escolhi amar, escolhi continuar, porque foi isso que ele me ensinou naquele último passeio, aquele que eu nunca vou esquecer. E se você chegou até aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem um cachorro, ele sente mais do que você imagina. Ele percebe coisas que você não vê, ele guarda momentos que você talvez nem lembre. Então valorize, esteja presente, caminhe com ele, mesmo que seja devagar, mesmo que seja simples, porque para ele, cada momento é único e talvez, um dia, você perceba que aquele passeio que parecia comum foi o mais importante de todos. Agora me conta, qual é o nome do seu cachorro? Escreve aqui nos comentários, porque cada nome é uma história, cada história é um vínculo. E se você acredita que os cães sentem muito mais do que o mundo imagina, se inscreve no canal porque ainda existem muitas histórias que os humanos nunca ouviram, mas os cães viveram.